Tá gravando? Fala, galerinha da Ibiza, como é que vocês estão? Hoje eu trouxe um convidado especial aqui para bater um papo com a gente, meu amigo Rafa. Nós nos conhecemos há alguns bons anos, né? Quase uns 20 e poucos anos É isso aí. mesmo, é isso mesmo. E quis trazer ele pra gente bater um papo, falar sobre essa questão de lifestyle fitness, esse mundo do fisiculturismo. O Rafa, ele não só treina, não só vai à academia, mas ele também é fisiculturista e também personal trainer. Então, quem tiver um dia curiosidade em conhecer os trabalhos dele no final desse bate-papo, eu vou deixar o Instagram dele, vou deixar as redes sociais, contatos, aí vocês, se tiverem interesse, curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele e os feitos pessoais dele, vocês acompanham lá nas redes sociais. Fechou? Rafa, obrigado aí pelo seu tempo. Eu tava esperando por esse momento há uns bons meses aí. Eu sei que você tem uma vida muito ocupada e às vezes a gente não consegue conciliar os horários e tudo mais, Total. mas obrigado por ter vindo hoje. Muito obrigado pelo carinho que você tem, pelo tempo que você tem para poder conversar aqui com a gente. Você sabe que eu sou um cara que tem um enorme carinho por você, pelos anos de amizade, por tudo que a gente passou, passa e acredito que a gente ainda vai passar durante Sim. esses tempos aí. E queria contar um pouquinho da sua história, porque parte da minha história é porque a sua história existe. E eu acho que é legal contar isso para as pessoas. As pessoas têm que entender, as pessoas têm que ver que pessoas movem pessoas. E principalmente nesse mundo, nesse lifestyle fitness, como a gente consegue é, um empurrando o outro, um ajudando o outro. Você sempre me ajudou em várias coisas, acho que a gente sempre conversou, sempre teve uma sinergia muito bacana. E principalmente, gente, quando a gente era da época da escola, o Java era o único que não me zoava, por incrível que pareça. O pessoal da minha sala era bem arteiro, né? O Rafa sabe disso, né? O pessoal gostava de brincar demais com a gente, né? Mas a parte legal, a parte boa é que o mundo dá voltas e hoje nós estamos aqui para conversar em mais um É isso EasyCast. aí, isso aí. É, Te chamo de Java, te chamo de Rafa. Que você fica à vontade, Fica à vontade? é seu Tá. podcast, pô. Então, beleza. Eu chamo de Java, só pra vocês entenderem um pouquinho da história. Java é um apelido de infância, né? Que É, foi dado lá na. Nós estamos juntos, acho que desde a na segunda, época da terceira escola, série. né? Na época da escola. E acho que algum rapazinho lá na época quis fazer algum tipo de brincadeira e acabou chamando de Sim. Java. Eu, Aí ficou até hoje, né? Pro pessoal da escola, o pessoal me chama de Java. eu nem me lembro por que era esse apelido. Eu Você. lembro, Java vem de Java das Cavernas, que era um desenho, né? Aham. E tenho, né? Mas era a monocelha que eu tinha. Então ele me pegava no meu pé, mas era de boa. É um apelido aí, ficou esse apelido até eu terminar a escola, né? Os caras queriam zoar e ficava fazendo esse negocinho Mas assim. eu levei na boa, assim, nem fiquei São chateado, não. coisas que passam, né? E, primeiramente, obrigado aí pelo convite. A gente tá tendo a oportunidade de divulgar meu trabalho, as coisas que eu realizei aí na minha vida. E vamos lá. Vamos lá. Vou te chamar de Java então, acho que o Beleza? pessoal já conhece um pouquinho do começo aí do apelido, mas eu vou trocando. Rafa, Java, a gente vai conversando aí no Beleza, meio beleza. desse bate-papo. Java, você hoje, né, acho que você sabe muito bem do seu trabalho, não só na parte de personal trainer, Sim. mas também nesse mundo do fisiculturismo. Você é uma pessoa que tem um trabalho muito bacana, o trabalho que você faz, as pessoas que você cativa, as pessoas que você motiva, o trabalho duro que você tem, assim, não só como personal, mas também preparação para campeonatos de Sim. fisiculturismo. Entre outras coisas, você sabe que não é fácil. Você sabe que é uma profissão que não é fácil ser personal trainer, também se tornar um fisiculturista, participar de campeonato, toda aquela coisa de dieta e treino e outras coisas mais que acho que a gente vai falar aqui no meio das coisas do nosso podcast, mas eu queria entender um pouquinho de você, como é que você foi introduzido nesse mundo de treinar, nesse mundo de fazer dieta, por que que isso existe na sua vida e por que que talvez você não se vê mais sem isso? Não, beleza. Eu comecei nesse meio aí do fisiculturismo, né? Quando eu entrei no meu trabalho, uns na primeira academia, única academia que eu trabalhei, né, que é lá na Vila Mariana. Aí entrei lá, tal, eu gostava muito de treinar, já treinava há muito tempo. Sou formado em educação física e publicidade. Então, na época da publicidade, me formei primeiro em publicidade. Já gostava muito de treinar, do lifestyle, e tal. Não era aquele cara disciplinado da dieta, mas gostava muito de treinar e ter todo aquele lifestyle envolvido, né? E aí eu terminei publicidade, não curti o curso, não me identifiquei e comecei educação física. E lá conheci pessoas que também curtiam treinar, tal e tudo mais. Então eu tive uma conheci a galera que me acolheu, tá ligado?
E ali eu comecei a tomar gosto mais aprofundado da musculação. Então aí comecei a trabalhar na academia e eu vi lá os personagens também, o pessoal tudo se cuidava. Uhum. Então eu falei, cara, eu não quero ficar para trás também. Então cada vez mais fui fazendo mais dieta, fui ficando mais rigoroso com isso. E aí o corpo foi encaixando, né? E aí eu falei, cara, até chegou um momento que eu perguntei lá para um personal que já tinha competido, ele falou, cara, por que você não compete? Eu nunca tinha me imaginado naquilo. Sempre gostei, sempre acompanhei os atletas, mas nunca me imaginei no palco, né? Nunca imaginei que eu ia virar atleta. E aí eu falei, cara, eu vou tentar, né? E aí conversei com uma nutricionista na época, que era de um grupo, Uhum. de um médico muito famoso. E esse grupo tinha nutricionista e eu tinha consulta com essa nutricionista. E aí eu falei pra ela que eu queria competir. Aí ela falou pra mim, Rafa, olha, não é a minha especialidade, então vou indicar o médico desse grupo e aí você vai fazer com ele e junto comigo. Eu cuido da dieta e ele cuida da parte de treinamento e tal. E eu nunca tinha usado nenhum recurso ergogênico e tudo mais, nem queria, né? E aí passei com esse médico e e aí eu comecei o trabalho de competição, fiz acho que uns 2 meses ali de uma dieta muito restrita. E aí chegou no mês final, faltando um mês pro campeonato, né? E aí eu mandei mensagem pra eles e eles falaram, cara, era pra você ter vindo a cada 15 dias, tá muito atrasado, não vai dar tempo. Aí eu fiquei muito decepcionado, porque eles não tinham me avisado nada, eu não sabia. Era novo no ramo, né? Era novo e não, para mim, eu tava achando esquisito porque não teve alteração nenhuma de dieta nesses 2 meses que eu fiz, então eu tava achando estranho. Mas eu mandava foto pra eles e tal, eles falavam que tava muito bom, e eles nunca me falaram que eu tinha que retornar lá. Uhum. E aí eu fiquei muito, muito decepcionado. E aí um personal lá da academia, ele me falou, cara, você pode. Tem esse coach aqui, que é meu coach até hoje, o Gabriel. Fala com ele. Aí eu mandei mensagem pro Gabriel. Falei, Gabriel, pô, queria competir e tal, já tenho esse campeonato em mente. Você acha que dá tempo? Ele falou, Rafa, me manda foto, deixa eu ver como é que tá. Mandei foto pra ele, ele falou, cara, dá tempo. Mas esse um mês você vai sofrer um pouco. Você vai ter que fazer tudo que tem que ser feito, que ele me passou. E aí, cara, eu fui, meu, fiz, O fiz que que foi tudo. mais sofrido nessa primeira preparação? Foi a questão da dieta? Foi o treino? Foi tudo? Não, porque eu tava muito empolgado com os resultados. Eu nunca tinha visto meu corpo com aquele nível de definição. Então, eu fiz tudo com muito, muito tesão, né? E pra mim, cara, eu acho que o primeiro campeonato pra mim foi muito mágico, assim, porque eu falei, eu tava com o pensamento de só tá subindo no palco já seria algo muito foda, tá ligado? Então, e aí quando eu fui competir, tinha sei lá quantos atletas da minha categoria, que era a Men's Physique, né? Eu iniciei na Men's Physique, tinha uns 50 atletas, sei lá. Era muita gente. E aí, quando eu ganhei o campeonato, eu fiquei, meu, tipo, foi um dos dias mais felizes da minha vida, eu não Primeira vez que acreditei. você subiu e você acabou Eu ganhando. ganhei duas categorias, né? De peso, novice, estreantes, né? Uhum. E a minha categoria de altura. E aí, overall eu não ganhei. Inclusive, quem ganhou foi o Alex Motoboy, que hoje é da Growth, se eu não me engano. E, cara, eu fiquei muito feliz. Eu nem acreditei. Eu nunca ia imaginar que eu ia ganhar o campeonato. Pra mim, eu tava subindo lá só pelo privilégio de subir, que eu achava aquilo muito foda. E eu curti pra caramba todo o processo e tudo mais. E o Gabriel também ficou super, super feliz. Com seus resultados, com a capacidade do É, seu corpo de responder aí as coisas. é aquela coisa, né? A gente começa a competir, começa a ter gosto e tal, a gente ganha, e aí a gente continua a jornada, né? Você Então, pretende competir mais vezes nos próximos anos? É um desejo seu? Que agora é mais cara, agora que eu é tô com pegada uma. agora. Agora a gente vai amadurecendo a nossa cabeça e a gente vai vendo como funcionam as coisas, né? Eu já tô competindo, acho que 2 a 3 anos, se eu não me engano, e chega um momento que o esporte vai ficando mais caro, né? Vai tendo que gastar cada vez mais. A gente vai trabalhando mais. Então, o meu sonho é me tornar atleta profissional no momento.
E isso é difícil, é difícil pra caramba, porque hoje o nível tá muito alto do fisiculturismo amador no Brasil, eu acho que é o nível mais alto. E mas eu tenho esse sonho, daqui a 1 ou 2 anos eu pretendo pegar meu Procard. E aí o meu sonho final desse esporte mesmo é subir na Fórmula 1 do fisiculturismo, que é o Mr. Olímpia, tá ligado? Legal. Só subir. Eu sei que eu não tenho. Eu falo isso pro Gabriel, que eu sou muito pé no chão nisso. Eu sei que eu não tenho genética pra estar no top 10 porque tem coisa no fisiculturismo que não depende muito da gente. Por exemplo, genética, se o cara não tiver uma estrutura X, ele pode, cara, pode usar o que for, pode gastar o que for, ele vai chegar até certo ponto. Mais do que isso, ele não consegue por causa da genética mesmo. Uhum. Esse esporte, né, ele é tipo 90% genética, eu diria. Sim. Se Aí vo- depois que você bater, chegar lá no Mister Olímpia, independentemente que você Sim, ganhe ou já, não, cara, é a sua realização final eu nessa área. participei do máximo que podia, tá ligado? E isso eu acho que é foda, é foda. Sim, sim. Então nem. Essa é a minha realização, assim, pessoal, desse hobby meu, digamos Esse, assim. esse gosto que você teve pelo fisiculturismo, é claro que depois a gente vai entrar um pouquinho na parte onde a gente começou a treinar, essas coisas, a gente vai entrar nessa parte mais, a parte da nossa infância, a parte pessoal, mas você comentou que você começou a trabalhar em academias depois de ter se formado e as pessoas foram te incentivando, vendo você, vendo o seu trabalho e te incentivando a iniciar nesse mundo do Sim. fisiculturismo. Tanto que você falou que foi uma competição de mens, acho que você deve ter subido em outras categorias também. O fato de você ter iniciado no fisiculturismo, você acha que é só uma questão do as pessoas olharam pra você, te apoiaram, acreditaram, ou você começou nisso porque tem a ver com o seu ramo, tem a ver com a educação física e quanto mais bonito for o seu corpo, melhor vai ser o seu trabalho como personal? Ah, acho que sim, acho que tudo ajudou, né? Eu acho que personal, pelo menos pra mim, eu tinha uma cobrança de estar sempre bem. E como eu gostava muito de treinar, eu virei a chavinha em relação à dieta e eu via, tinha personal ali que também estava muito bem. Então eu acabava me cobrando nisso também. E aí uma coisa puxou a outra, né? Eu acho que a minha profissão tá muito interligada a tudo isso, ao o fitness no geral, se cuidar, tudo mais. Então eu acho que o personal, ele não precisa ter a shape de atleta, mas ele tem que fazer aquilo que ele propõe, que ele passa para os alunos, tá ligado? Sim, Então, cara, você cuidar da sua saúde, você cuidar dos treinos, você cuidar da sua cabeça, eu acho que é totalmente importante na minha profissão. Então, uma coisa puxou a outra. sim. O corpo, no Eu final, ele acabei me é cobrando importante. mais quando eu entrei na academia, e aí as coisas foram andando até que eu falei, cara, vou competir, Legal. por que não? E se você não tivesse esse tal shape pra ser o personal que você falou, vamos dizer assim que você não tivesse shape nenhum e você fosse um personal mais gordinho assim, você acha que realmente tem essa, porque existem esses viés aí onde o personal ele não pode ser gordinho, o nutricionista não pode ser gordinho, o dentista tem que ter os dentes perfeitos. Você acha que realmente para você ser um personal, você tem que ter um corpo à altura para se mostrar um profissional da área da saúde e poder dar as aulas? Ou não, o cara pode ter uma pancinha lá e tá tudo certo. Esse assunto aí tá muito à tona, né, ultimamente. Não, eu acho que não, mas ele tem que se cuidar, cara. Não precisa ter foi o que eu falei, não precisa ter um físico, caraca, tal. Mas ele tem que representar, tá ligado? Pô, ele cuidar da saúde dele, ele praticar um esporte. Não precisa ser, pô, o cara é personal, não precisa ser musculoso, gigante. Não tem necessidade disso. Mas ter um corpo bonito, tá ligado? Eu acho que se eu não fosse atleta, eu queria ter um físico mais atlético mesmo, porque eu acho que faz parte da minha profissão. Eu acho que isso representa muito a minha profissão. Você passar aquilo que você faz, Legal. entendeu? E nessa parte de personal, você é formado em personal e trabalha com personal há quanto tempo já? 4 anos. 4 anos como Quatro personal. anos. Nesse mundo do personal, porque pelo o pouco que eu conheço, né, É, desse trabalho, né, falam que é um mundo muito louco. Eu vou dar um exemplo assim, referente a mulheres dando em cima, mulheres casadas chamando pra sair, e tem esse bafafá de academia, que eu sei que o pessoal lá fala que não, mas eu sei que se pega essas bagunças assim. É claro que você não precisa explanar tanto, mas
nesses seus 4 anos como profissional de educação física, como personal trainer nas academias que você Aham. passou, como é que foi isso pra você? Era muita gente dando em cima? Era muita gente aplicando golpe? Era muita gente fazendo isso, fazendo aquilo? O que Ah, que você passou? Didi, eu acho que isso vai muito da pessoa, né? Eu acho que se você tem um mínimo de ética ali, um mínimo de profissionalismo, saber se impor, né? Saber se impor com o seu aluno, com a sua aluna. Eu acho que essas coisas não abrem brecha, tá ligado? Eu acho que muitas dessas histórias, muitas dessas situações acontecem porque o cara não é um profissional que deveria Que ser. provavelmente já deve ter acontecido nos lugares que você trabalhou. Pelo menos você Sim, ouviu já falar de alguém que aconteceu, fez já alguma coisa. aconteceu, já as histórias e tudo mais, a gente fica sabendo, né? Mas no meu caso, assim, eu sempre fui uma pessoa muito séria com o meu trabalho. E, cara, eu sempre escutei, assim, de pessoas que eu via como inspiração, mesmo no meu lugar de trabalho, sempre conversei com essas pessoas e elas falavam, Rafa, nunca se envolva com aluno, aluna, porque isso é o seu trabalho, tá ligado? Você é o seu ganha-pão e tudo mais, então não faz sentido. E quando eu era solteiro, eu nunca me envolvi com, a- Emocionalmente com alguém. com aluno, nem nada. Mas Eu algum aluno tentava fazer algum tipo de não, acho que eu coisa? nunca dei liberdade pra isso. Nem Nunca pra dei, iniciar esse tipo de conversa. nunca Entendi. dei Ah, liberdade legal. pra isso. Eu acho que vai muito da pessoa ter uma ética e saber se impor, tá ligado? Entendi. É porque falam que esse mundo da saúde, né? Eu digo, não só na parte personal, nessa parte de academia, falam que, né? Não sei, né? Eu não sou dessas áreas, né? Eu sou da área de tecnologia, mas falam que é nessa área da saúde em geral, na área de médico, nessa coisa de É, enfermeiro, as falam que o profissões lá, né? pessoal É é. médico, É, policial, tem umas personal. bagunças diferenciadas, né? Mas eu não sei, porque eu não sou da área, nunca passei. Tô perguntando por curiosidade mesmo Sim, pra sim. tentar entender se você já passou por essas situações. Porque justamente deve ter uns bafafás muito louco, né? Que O acontece nas que, o que me deixa academias. às vezes mais triste assim é porque, tipo, já teve vários alunos que não fecharam comigo por ser personal, homem e tudo mais. E a pessoa ficava, ou a menina namorava e o namorado ficava inseguro. Então essas coisas acontecem. Mas faz parte da minha profissão, assim, não tem o que fazer, né? A gente é meio mal visto nesse sentido. Já teve alguma pessoa que tentou, sei lá, fechar personal com você e tentou se aproximar, e no momento que você começou a cortar, por exemplo, ela não quis mais fazer aula com você? Já Não, teve? não, não. Não. Isso aí, Ah, legal. graças a Deus, não. Porque tem gente que é assim, né? Porque Tem, é um mundo meio adoidado, né? tem. Né? Tem os Tranquilo. corretos, mas tem os errados, assim como todas as profissões, Sim, né? sim. E antes de você se formar personal, né? Você falou que você fez publicidade e propaganda. Por que você iniciou publicidade e propaganda? Porque a gente termina a escola e a gente é muito novo e não sabe o que quer, né? E eu sempre gostei muito de desenhar, então falei, pô, área de publicidade, de criação e tudo mais, criar uma marca. Eu achei que ia encaixar, mas não tinha, não tinha nada a ver. Eu fiz o curso, terminei o curso, porque meus pais queriam que eu terminasse, mas eu vi que não tinha relação nenhuma, assim, com o que eu procurava e não me identifiquei, só não me identifiquei mesmo. Não me identificava com a galera também. Se eu trabalhasse nesse ramo, eu não seria uma pessoa realizada profissionalmente, não seria feliz, entendeu? Aí você E terminou a faculdade, você foi até o terminei. final, E eu viu só que não não fui era pra legal. educação física logo de cara, porque eu também tinha muita insegurança de quanto eu ia ganhar e tudo mais. Mas é aquele velho assunto, né? Se você trabalha com aquilo que você ama, você vai ganhar dinheiro, você vai ser recompensado. Então, isso aí não tem. Hoje em dia eu penso diferente, né? E hoje em dia você é muito feliz na sua profissão. Você é muito satisfeito Sim, com ela. sim, sou. Ela atende todas as suas expectativas. Ou tem alguma coisa que Não, a você gente gostaria sempre, diferente? não, a gente sempre mira mais pro alto, né? A gente quer ganhar mais, quer conquistar as coisas. Então, hoje eu ainda não sou realizado totalmente, mas eu tô correndo atrás dessas coisas. Entrando nesse assunto sobre ser realizado profissionalmente, a questão de ganhar bem, essas coisas, falam que o personal trainer, né? Falam que é uma profissão um pouco deixada de lado, né? Não que não seja uma profissão importante, mas vamos dizer assim, a pessoa fala, você quer ser um advogado ou você quer ser um personal trainer? A pessoa fala, não, você tem que ser advogado, porque advogado não sei o quê, personal trainer não ganha bem. Sempre existiu e ainda existe esse preconceito do personal não ganhar bem. Sim. Você entende isso como uma realidade para sua área? Como é que é isso?
Cara, é que, tipo, hoje em dia, né, já tá começando a mudar isso, né? A gente vê muitos personagens ganhando muito dinheiro, principalmente quem trabalha na rede social, né? Os mais famosos e tal. Cara, assim, vai depender muito da região que você trabalha e de como você trabalha, né? Como você se expõe. Hoje você tem que trabalhar a mídia social, não tem jeito. Hoje eu acho que qualquer profissão, além de personal, você tem que trabalhar uma mídia social. Eu, inclusive, eu acho que eu trabalho pouco isso. E abrir portas para online, o presencial, você não pode ter medo de cobrar tal valor, né? Você tem que saber muito bem qual que você é um profissional bom e você tem que saber muito bem quanto vale o seu valor, tá ligado? Existe um pouco, né, dessa prostituição no mercado do Tem, personal tem, é trainer que lógico, tem. alguém cobra 100, mas você vai cobrar 50, É, o outro vai chega lá na cobrar academia, 30. o cara cobra, sei lá, 40 a aula, aí automaticamente eu vou pensar que eu tenho que cobrar 40. Não, às vezes não é assim. Às vezes você, cara, você é um puta profissional e não sabe o seu real potencial, tá ligado? Você entende o seu valor, você sabe Sim, quanto você sim. cobra e você Sim, eu sabe que sei o você meu consegue valor, eu entregar. sei o valor da minha hora, né? Que a gente vende a hora, né? Então eu sei o valor da minha hora e hoje eu tô em busca de também trabalhar o online, né? Abri agora consultoria online e tô nessa busca aí. Legal, bacana. Agora eu quero falar um pouquinho, voltando um pouquinho mais no tempo aí, que eu acho que é uma parte legal a gente comentar também. Ah, Antes de se tornar personal, você já treinava há muitos anos já, começou, pelo que eu me lembro, né? Você começou muito cedo a frequentar a academia. Acredito que você deve ter umas inspirações que te fizeram treinar, que te fizeram começar. De onde que veio essa maluquice? Nossa, eu quero começar a treinar, quero começar a fazer exercício. Por quê? cara, Qual foi o gatilho? o gatilho, eu acho que qualquer adolescente, né, foi pra se sentir melhor. Era complicado na época da escola, né? Não, sim, eu acho que faz parte. Eu acho que tem uma idade ali que a galera é um pouquinho maldosa e tal, e a gente às vezes sofre um bullyingzinho, normal. Então, a academia serviu pra mim uma forma de segurança, né, pra me sentir mais transmitir um pouco mais de segurança pra minha imagem. Eu acho que isso foi importante pra mim. E aí teve uns atletas que me inspiraram, né, na época, o Ziz, Greg Plitt, todos esses. Nós vamos entrar Lembra nessa parte aí, a gente vai que eu ficava conversar na, sobre na isso. aula fissurado nos vídeos? Que eu acho que qualquer adolescente é assim, né? A gente precisa de uma inspiração ali, uma figura de herói. E meu pai também foi uma inspiração. Ele treinava na época, Legal. e aí ele me levou na primeira academia. E aí eu conheci o professor, o Juliano, eu lembro até hoje dele, às vezes eu vejo ele. Abraço, Juliano. E o Juliano era um baixinho assim de 95 quilos. E aí ele começou a treinar comigo. Eu comecei a treinar com ele e tudo mais. Então eu comecei a pegar gosto pela musculação. Então ele foi muito importante pra mim. E foi isso, cara. Eu acho que a gente começa a musculação pelas meninas, pra não sofrer aquela zoação de sempre, que você é magrela e blá blá blá. Então é uma autodefesa, né? É isso. Acho que a maioria das pessoas, né, o gatilho, justamente eu queria entrar nesse assunto do gatilho, porque é um assunto muito interessante. É, hoje em dia, as pessoas, eu acho que pode até começar a academia por saúde, né? Tanto as pessoas mais novas ou as pessoas mais velhas. Mas acho que na nossa época, que não tinha tanta rede social, não tinha tanta informação, o negócio lá era um pouquinho diferente, né? E você falou desse gatilho, acho que você foi até bem bonzinho e superficial nas suas palavras quando você falou que o pessoal era maldoso na escola, né? Então, era um bando de otário. Essa que era a verdade, né? Era um bando de otário. Eu não sei como é que você tinha a percepção dessas pessoas, porque as mesmas pessoas que tiravam um sarro da sua cara, tiravam um sarro da minha cara também. Isso era bem complexo, né? Então, eu acho até legal a gente poder falar um pouquinho sobre isso, porque
não era legal o que as pessoas faziam naquela época. Hoje em dia, se você for perguntar, nem eles sabem por que que eles faziam aquilo naquela época. Mas existia, né? Existia os descoladinhos que sentavam na frente, que brincavam com todo mundo. E existia o nosso time lá, que era um time mais tranquilo, né? Que ia lá, estudava, mas que não sei por quê, né? O pessoal, eles gostavam de pegar no pé. Eu não sei, não me lembro muito referente a você, mas no meu pé o pessoal gostava de pegar demais, né? Enquanto você era o magrelinho, né, que todo mundo zoava, eu era o gordinho que todo mundo zoava, e isso era um inferno. Então, eu sempre falo pra você que eu acho que você considera uma frase um pouco forte, mas eu sempre falo isso, pelo menos pra mim mesmo, eu me considero um belo um produto de um fracasso. Então, acho que através de um fracasso lá que teve que acontecer na época, teve essa transformação que eu olho pra gente hoje em dia, somos produtos de sucesso. Eu olho pra você, você é um produto de sucesso. Não questão de ser um produto, de ser um objeto. Eu acho que você entendeu onde eu quis chegar. Mas o tanto que pode parecer besteira, mas as coisas que a gente teve que passar no começo pra estar onde a gente tá hoje. Então, você comentou, né, que as pessoas eram ruins na escola e elas eram péssimas com a gente, não só com você, mas comigo também. Nem só pessoas que não gostavam da gente, mas até amigos que andavam do nosso lado, né? Não sei se você lembra. Um dia, Fernando, você vai ver esse vídeo aí, acho que você vai lembrar. Até alguns amigos que eram amigos nossos mesmos, ele, não sei porquê, mas dava na telha que eles tinham que ficar humilhando a gente. Isso era muito complicado. E eu comentei no começo do vídeo que você foi a única pessoa, não sei nem se você lembra disso, mas eu lembro muito bem. Você foi a única pessoa que nunca pegou no meu pé. Você foi a única pessoa que, independentemente do que eu era, se eu era gordo, se eu era magro, se eu era feio, se eu era bonito, você nunca apontou o dedo na minha cara e falou: Nossa, você é zoado, né? Nossa, você nunca vai pegar ninguém. E pode parecer que é zoeira, mas aquilo pegou na época no nosso psicológico, né? Tanto de amigos quanto de pessoas que a gente não conversava muito. Então, eu fico muito feliz que essas coisas tenham acontecido. Deu uma pane no sistema na época, né? Não tem jeito, acho que a gente fica um pouco ressabiado, a gente fica um pouco relutante com essas. Com o jeito que as pessoas levavam a gente. Mas hoje em dia eu falo que eu, pelo menos, né? Eu sou um belo produto de um fracasso. E naquela época talvez era um fracasso mesmo ou não, hoje eu penso melhor sobre isso, mas tudo isso aqui que a gente está participando hoje, esse podcast, toda essa infraestrutura que existe aqui, o que a gente está conversando hoje, isso só existe porque teve pessoas que não foram tão legais com a gente, né? Então eu pelo menos interpreto dessa forma, não sei se você corrobora com isso, claro, porque sofremos de formas diferentes na época, né? Cada um pega de um jeito, mas hoje a gente vê os babacões, né, que zoavam com a gente, eles são a mesma coisa, têm a mesma vida. Eu os vejo limitados, chamo de limitados, né, para não falar coisas piores. Então eu enxergo eles dessa forma, limitados. E pessoas que hoje você conversa com elas, hoje em dia eu vejo elas em academias, inclusive, né? A pessoa que me chamava de gordinho, que eu era sem graça, que não sei o quê, zoado, zoado. E é um puta. Me considero de verdade um puta case de sucesso. Assim como eu considero você e muitos amigos meus cases de sucesso por coisas que passaram. Então, esse é um desabafo que é interessante, acho que a gente pautar aqui, porque, como eu falei, o que nós estamos representando, o que isso representa, que eu chamo de algo muito maior do que a gente, isso só aconteceu porque um dia as pessoas tiveram que zoar com a nossa cara. E principalmente, tudo isso que acontece hoje em dia, eu sou agradecido a você, porque você que começou com esse movimento. Eu sei que talvez você nem lembra na época, né? Então eu vou entrar um pouquinho nessa história para vocês entenderem, vocês conhecerem um pouquinho. Mas o Java, ele era um rapaz quietinho, né, que ia pra escola e tudo mais, e ficou vários meses aparecendo, vou contar as histórias aí, né, você vai me dosando até onde eu posso soltar alguma coisa ou não, mas éramos crianças, mas o Java começou a aparecer na escola sempre de blusa e nunca tirava aquela blusa preta maldita, né, e ninguém entendia o porquê, fazia chuva, fazia sol, calor, frio, você tava com aquela blusa lá, acho que dessa parte você lembra, né, então... Você tava, acho que tinha começado a treinar naquela época, você incentivava a gente de uma forma indireta, a gente tinha o quê? 14, 15 anos, mas você mostrava os videozinhos, então a nossa época é a época do Ziz, época do Greg Plitt, época de outros modelos, né? Outras inspirações desse mundo fitness que fizeram a gente crescer. Então, o Java ficava nas aulas lá, vendo os vídeos no iPod, eu lembro disso até hoje, vi os vídeos, aí eu grudava junto pra ver, o Fernando, o André, todo mundo via esse negócio aí. Só que você era o único que fazia academia na época, e você não comentava muito com a gente, você ficava mais na sua. E ninguém mais da sala treinava, né? Aí continuava com aquela zoação pra cima da gente.
Mas é uma história que eu sempre conto pras pessoas quando eu falo com elas. Teve um dia muito específico, que eu não sei se você se recorda desse dia, que foi um dia que a gente foi pra quadra jogar basquete. E nesse dia que a gente foi pra quadra jogar Eu basquete, lembro. eu não sei por que os moleques tinham que tirar a camiseta, né? E tinha que tirar a camiseta pra jogar sem camiseta e tal. Aí foi o dia que deu um tilt, né? Deu um boom nas coisas que foi quando pediram pra todo mundo tirar a camiseta, todo mundo teve que tirar a camiseta pra jogar. Eu, no meu caso, eu não joguei, eu tinha vergonha do meu corpo, eu não tirava a camiseta, então eu fiquei de fora do jogo, mas todo mundo foi jogar. Aí foi quando você tirou a camiseta pela primeira vez depois de muito tempo. Tirou a blusa, tirou a camiseta, e depois que tirou a camiseta, eu não esqueço disso até hoje. As meninas esconderam a sua camiseta só pra você não colocar de volta, porque tinha algo diferente de lá. E além disso, chamaram, a gente tava acho que na sétima, oitava série, chamaram as menininhas do segundo, do terceiro colegial, porque na época era incrível, né? A gente ver meninas mais velhas do que a gente, e as menininhas do primeiro, segundo e terceiro colegial saindo das salas de aula para ir na quadra de basquete assistir. Aquele dia, depois daquele dia, eu lembro até hoje, eu cheguei na minha mãe e falei: "Mãe, a única coisa que eu quero de aniversário é um ano de academia." Pode parecer besteira pra quem tá assistindo, pra quem acha que é zoeira e tal, mas o quanto que gatilhos nos inspiram. E eu lembro que nessa época, quando aconteceu isso, eu me inscrevi na academia, o Fernando se inscreveu na academia, o André se inscreveu na academia, e a gente começou esse movimento entre a gente naquela época, né? Claro que você começou muito antes, você se destacou em outras formas, aí começou aquelas outras doideiras, você saindo com o pessoal mais velho, acho que você lembra disso, né? Dando uns rolezinhos com o pessoal mais velho, começou a ter uma diferença, porque a gente era uma série mais nova, e o pessoal mais velho começava a chamar, e chamava porque você estava mais bonito, porque você estava treinando, e aquilo se tornou um gatilho para muitas pessoas naquela época. Para mim não foi diferente. Então, se eu comecei a treinar hoje, se eu entendo o que é musculação, se eu vivo esse lifestyle, é porque um dia você me inspirou. Eu sou muito agradecido por isso, porque se não fosse você na época, eu não sei o que seria, porque eu não é, trilhei a outra rota, né? Eu trilhei essa rota que eu conheço hoje. Mas se não fosse por você na época, de ter me inspirado daquela forma, acho que acredito que você inspirou várias outras pessoas também, Uhum. pelo menos da nossa sala, e eu não teria começado a treinar, eu não teria conseguido corpos e shapes belíssimos que eu tive durante a minha trajetória. Tive vários corpos diferentes, assim como você teve. Não conheci pessoas fantásticas. Fiz trabalho de modelo, fiz não sei o quê, fiz não sei o quê. Tudo porque a beleza, ela trouxe confiança e a confiança conseguiu abrir essas portas. E a gente sempre teve isso com a gente, só que a gente não sabia, né? Sim, Até a partir do momento que a gente começou a explorar. sim. E, tipo, eu comecei a criar a Ibiza na época como um aplicativo de personal trainer, Eu porque lembro. eu comecei a treinar e comecei a ver importância naquilo, mas isso voltando lá atrás foi porque um dia eu vi você na quadra de basquete e eu vi o que para muitas pessoas poderia parecer simples, mas para mim mudou tudo. Então, tudo isso que existe, todas as coisas referentes à Ibiza que existem hoje em dia, foi porque você um dia existiu na minha vida. E você existe até hoje. E eu sou muito agradecido por isso. Né, eu sempre conto essa história, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, sei lá, independente. Mas eu sempre conto porque você é uma inspiração pra mim. Você é uma inspiração pra mim. E onde eu estou agora neste mundo fitness é por causa de você. Pô, Então, se você não existisse, eu teria trilhado uma outra rota qualquer. Então, foi legal, importante. legal. Foi importante. Eu sei que é engraçado falar isso, mas é importante que as pessoas entendam como pessoas inspiram pessoas, Sim, né? sim, Você tem as suas inspirações também, você vê certos atletas, você teve pessoas que te ajudaram na academia, pessoas que te sim, ajudaram a entender sobre, sei lá, suplemento, sobre dieta, sobre sim. treino, N coisas. Mas a gente teve que ter um gatilho, todo mundo no começo, né? Talvez você teve um Sim, gatilho, uma sim, Didi. inspiração. Eu acho assim, tipo, cara, eu acho que essas coisas que a gente passou na escola faz parte, mano, faz parte da vida, tá ligado? Eu acho que várias pessoas sofreram pra caralho com isso. Mas eu, pelo menos, sou muito bem resolvido com isso, cara. Sei lá, pegavam no meu pé porque eu era uma pessoa mais na minha, mais quietinho. Então as meninas pegavam no meu pé, os moleques. Mas, cara, tipo, hoje em dia eu nem julgo, porque às vezes a pessoa tem problema com a família e tudo mais, e acaba descontando na gente, tá ligado? Então, eu não tenho mais contato com ninguém e nem quero ter, mas, tipo, não faz parte. Pra mim não faz mais diferença hoje, sabe? Então, hoje pra mim tá muito bem resolvido isso e fico agradecido aí. Eu acho que eu não tenho noção da, Da grandeza que isso é.
Como eu fiz parte da vida de vocês, assim como eu tinha referência o Pelon na época da escola, eu via ele como, caraca, eu quero. Então, foi o que eu falei, a gente quando é adolescente, a gente quando é criança, a gente precisa procurar alguém pra se inspirar e dar o primeiro salto, né? Mas bacana, cara, fico agradecido aí. Mas cara, você foi uma grande inspiração. Você até hoje eu considero uma grande inspiração. Eu tenho Valeu, um carinho e valeu. um respeito muito grande por você. Você sabe muito bem disso. Sim. Qualquer tipo de coisa que você puder contar comigo, conversar comigo, sempre vou estar aqui. Pelo que você realmente representa, pela pessoa que você sempre foi comigo, uma pessoa sempre verdadeira. Nunca, como eu falei, apontou o dedo na minha cara. Nunca foi de me humilhar, nunca foi de fazer esse tipo de coisa. E eu não contei essas coisas porque nós não somos bem resolvidos. Você é bem resolvido, eu também sou bem resolvido. Sim. Só que cada um se resolve de uma forma, né? Você quis se resolver, não tendo contato com as pessoas, ficando mais na sua. Eu não, eu tive Sei que resolver lá de outra como é que forma. o fulano tá, então. Cara, foi época de É que a gente escola. sabe como é que estão umas pessoas hoje em dia, e a Não, já gente. passou muito tempo, tá ligado? Ah, mano, essas coisas já foram. E eu acho que na nossa vida a gente vai ter que lidar com um monte de coisa, né? Um monte de adversidade, né? Relacionamentos fracassados, época de escola, trabalho. Quando a gente começa a ter a vida adulta, a gente vê que tem... O buraco é mais embaixo, né? É, E eu acho que escola é só um rabisco, um esboço da vida adulta, tá ligado? Então sempre a gente vai ter diversos desafios ali, e o ser humano ele se molda quando vê ali que a gente tá no fracasso, entre aspas, tá ligado? Então é isso que deixa a gente mais forte e procura se fortificar com sim. isso, E se né? tornar pessoas Então melhores, foi né? uma etapa da vida e, cara, faz parte, tranquilo. Hoje eu sou tranquilo com isso. Eu também sou que quando eu falo sobre isso, dá uma Você parece raivinha, ter um dá um rancor do não, dá um negócio. rancorzinho assim. Aí Relaxa, as velho. pessoas falam: Ixi, "Não, você não é bem resolvido". Eu sou totalmente bem resolvido pelo tem simples que fato que ser. hoje as pessoas estão bem piores que eu e eu me sinto muito Não, realizado você está referente a isso. pior. Aqui era Não é criança, que é mano. que eu Às investigo vezes a algumas pessoa pessoas. descontava. A gente não sabe o que passava. É, Às vezes a pessoa descontava lá na casa dos pais e tudo mais. Às vezes a pessoa tá aí descontava nos amiguinhos. É criança, né, cara? A gente não pode julgar criança. Eu trabalhei em escola e eu sei como funciona. Então, faz parte, mano, faz parte. e como eu falo hoje em Tem que estar bem dia, resolvido mesmo. cases de sucesso. Eu sei que tá resolvido. Eu só quis entrar porque é importante contar de onde veio, onde Não, estão as legal, coisas, pra legal, onde vão. legal. Não só da minha parte, mas da sua também. É legal Sim, saber onde você começou, porque a gente te acompanhou desde pequeno, mais novo, né? Todas aquelas épocas, daqueles modelos fitness. Nós chegamos a ir em é, eventos juntos, fazer várias coisas foi que muito foi um legal. movimento legal na Sim, nossa sim. época. A gente era um time até que unido, né? O pessoal do fundão lá. Sim, Era um sim. time unido que treinava junto, falava tudo junto. Então, foi bacana, né? Mas eu tento contar um enredo como um todo, porque tem pessoas que vão assistir a gente que tiram ou vão sentir, talvez na pele, a mesma. Não sei se é a mesma dor que eu estou tentando expressar aqui, mas passaram por situações similares e eles veem o quanto que as coisas mudaram. E hoje eles Sim, estão bem. sim. Alguns são mais tranquilos e tal, que nem você comentou, pô, são Não, eu crianças, acho que passou eu tal. acho que é aquela coisa, quem bate não nem lembra que bate, e quem recebeu Exatamente. a porrada é que lembra. Mas whatever, que se uma pessoa dessas ver esse vídeo, ele nem vai lembrar, tá Nem vai ligado? lembrar, eu sei. Porque não, normal, cara, normal. Sei lá, não guardo nenhum rancor disso. Mas também não é uma pessoa que eu vai ser meu brother. Não sei, não faz sentido, sabe? Não faz sentido. Sim. Então eu realmente não tenho nada contra, não tenho nada, mas eu não tenho convívio com essas pessoas nem quero. Whatever. É indiferente. Já me chamaram no Instagram e tal, mas eu não respondo porque não faz mais parte da minha vida, né? Fez parte na minha vida lá na época da escola e agora hoje em dia não. É isso. Sim. Relaxa, Não, eu tô super relaxado aqui. relaxa. Como eu falei, eu gosto de enfatizar alguns Eu sei, pontos, você gosta porque de. pessoas vão assistir esse vídeo, pessoas vão se lembrar e eu quero que elas se lembrem. Tá bom, Essa que é a parte importante tá pra mim. bom, beleza. E, bom, nesse universo do fisiculturismo que você já tá há um tempo, que você tá na pegada séria, você tá treinando e tudo mais, qual que é a parte mais difícil? Cara, a É parte uma mais difícil. dieta? É um recurso ergogênico? Você é Não, aberto a falar não. sobre essas coisas? Como é que é isso? É a cabeça mesmo, é a cabeça. Eu acho que é a parte mais difícil. Porque dieta, tomar bomba, treinar, todo mundo tá ali treinando.
Só que você acaba entrando uma neura de querer ser melhor, ser melhor, ser melhor. E você acaba tendo um distúrbio de imagem, Se cobrando. se cobrando cada vez mais. Porque você treina, eu treino lá na Ironberg, né? E eu treino do lado dos melhores. Então a gente se cobra toda hora. E, cara, é uma. Fisiculturismo é uma doideira. Ah, você precisa melhorar essa partezinha e você não fica sossegado enquanto não melhorar tal parte. Você acha que seu shape é uma bosta por causa disso. Então, cara, às vezes a gente tem que colocar o pé no chão e falar, porra, olha o que aonde eu cheguei e tal, olha o que eu já conquistei. Não, é aquele velho clichê, né? Não olhar pra grama do vizinho e ver sua evolução mesmo. Então, é muito bizarro, a gente acaba tendo um distúrbio de imagem. Às vezes o cara tá com 120 quilos ali, bem pra caramba, e não se enxerga grande, não se enxerga, ele quer sempre mais, 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 porque ele fica se cobrando muito, fica se comparando com rede social e tal. Então eu acho que o maior, o lado mais difícil do fisiculturismo é manter a cabeça firme, tá ligado? E aí a gente vê um monte de coisa, cara. Atleta, só esse mês aí foram. Um por semana que morreu, tá ligado? Então os caras acabam entrando numa neura e aí tomando cada vez mais coisa, sendo cada vez mais inconsequente com a saúde e uma cobrança cada vez maior. Então, esse esporte aí eu percebi que a saúde mental fica muito atrás, sabe? E é complicado, cara, é complicado. Então eu acho que a parte mental é o maior desafio, assim, para a maioria dos atletas, eu acredito isso. O resto pra você é tranquilo. Então, a parte da dieta, independentemente da Não, dieta não é ser alta ou tranquilo. É que baixa, assim, se a cabeça tá em dia, cara, tudo vai correr bem, sabe? Se tudo vai correr bem, você vai conseguir fazer uma dieta sem ter uma compulsão alimentar. Os ergogênicos é a parte que, sinceramente, eu não gosto de ficar se espetando, essas coisas. Eu hoje, se eu não tivesse ido pro fisiculturismo, o fisiculturismo clássico, né, que é tomar hormônio e tal, eu seria um atleta natural, sinceramente. É que na época eu optei por isso porque eu quero estar na Fórmula 1 do negócio. Então você vai ter que usar recurso ergogênico, tem jeito. Mas, mas essa parte é o que eu menos gosto, assim, de ficar, cara, que é um negócio difícil, sabe? Você vê, você ficar se espetando e tal, é uma cena difícil de ficar. Enche o saco, a enche o parte saco. mais chata, então, é Pra essa mim é questão a parte dos mais chata. anabolizantes. Pra mim é a parte mais chata. Fazer dieta é desafiador, chegar lá no final, cara, é uma luta com você, sua cabeça. Mas é muito legal é muito legal. Cada preparação é um aprendizado, cada preparação é um amadurecimento, cada preparação tem uma história, cara. E eu acho que esse que é o maior desafio, assim, a coisa mais legal do fisiculturismo é cada preparação é única, sabe? Cada preparação tem uma história por trás. Então, talvez se fosse pôr numa balança assim, talvez o treino, que é o mais clássico que a gente já tá acostumado a É o fazer, mais ele é o mais legal, é o mais tranquilo, legal. É o depois mais vem a legal. dieta e a parte Cardio mais também é chatinha, difícil. assim. Quem não gosta de cardio, eu não sou uma pessoa que gosta muito de cardio. Chega uma hora ali que fica muito maçante, 1 hora, 2 horas de cardio por Ficar dia. parado fazendo a mesma coisa, né? Puta, é um saco. Pra quem tem ansiedade é muito difícil. Então eu acho que, se for pra colocar isso assim, eu acho que o top 1 é cardio, top 2 é dieta e o top 3 é treino, descanso. Isso aí é de boa. A a questão financeira, assim, para um atleta fazer uma preparação, independentemente, acredito que, lógico, um Classic vai gastar mais do que um Men's e Aham, talvez um Open vai gastar mais que um Classic, claro que tem as, sim. as classificações, mas aonde você se encaixa atualmente é no Classic, né? Que o seu último É, campeonato é. foi como Classic. Essa questão financeira de gastar com dieta, gastar com treino, gastar indo até o treino e voltar, né? Porque querendo ou não, você vai pra academia e volta, É. tem que pagar academia, tem que Sim, sim, pagar sim. transporte e gasolina, essas coisas. Sim, E a parte dos recursos ergogênicos também não é barato, né? Quem dera se sim. fosse barato e quem dera se também fosse só usar que tá tudo certo, né? Não é Usou, isso. Não é vou isso. virar um mágico, né? Pra você ser um atleta hoje, você tem que ter médico. Pô, se for pensar bem, médico, um cardiologista, que isso é muito importante. Comida, você gasta demais. Você gasta demais. Então não é barato fazer uma Não, é um preparação. esporte muito caro.
esporte barra concurso, né? Muito caro, muito Porque as caro. pessoas acham que é só. Tem gente que fala assim, não, é só tomar bomba. É só tomar bomba e acabou, né? Não, Então, existe não só dificuldade na preparação, mas existe um gasto financeiro que não é sim, barato total, para total, você poder manter a dieta, total. poder manter os treinos, o médico que você falou É, e os então, recursos externos tudo isso também, faz né? a gente repensar e pensar se, pô, o que que a gente tá fazendo, porque é um gasto muito, muito grande, assim. Chega uma hora que fica complicado a coisa. E você tem essa, não sei se já chegaram para você, mas ah, a- tem o pessoal da era mais nova, o pessoal que não tem tanto conhecimento nesse mundo assim de educação física e treino e fisiculturismo. A pessoa chega, você é natural? Aí você fala, não, não sou natural. Ah, também você só consegue ficar desse tamanho tomando bomba, porque com bomba é fácil. Já aconteceu isso com você alguma vez? Ah, já, mas eu levo isso na boa, tipo, a pessoa é leiga, tá ligado? E não me importo com isso, não. Se a pessoa acha isso, tá bom. Eu vou fazer o quê? Esse negócio aí que o pessoal fala que se você não é natural, você já perde porque você não tá fazendo direito, você não tá Não, hoje em dia, persistindo mano, de a molecada verdade. tá, tipo. A molecada, eu vejo na academia, a molecada de 16 anos sabe já treinar muito, muito. Os caras, tipo, eles sabem treinar muito bem. É diferente da Coisa nossa que a época, gente né? demorou, mano, É. 10 anos. A molecada já sabe muito treinar bem, se alimentar direitinho. Então a molecada tá, mano, a molecada natural tá bizarra, tá bizarra. Hoje em dia tem muito mais informação e Tem tá muito a mais hypado informação, que na a nossa época, informação, né? e é. Então hoje tá muito legal, assim. O pessoal, essa nova geração aí tá vindo muito, muito forte. E o fisiculturismo hoje tá sendo um esporte até mais respeitado, tá ganhando seu espaço, tá em evidência, né? Então tá ganhando seu espaço, tá na moda, assim. A gente vê o Ramon, tudo mais. Então, hoje em dia já é muito diferente essa mentalidade aí, que é só anabolizante, só isso. Não, a galera tá mais consciente que tem um sacrifício por trás, tem Sim. todo um planejamento por trás, entendeu? Uhum. E uma outra pergunta, assim, que eu acho que é bom a gente poder juntar nessa questão de preparação fisiculturismo. Você é casado? Você é solteiro? Namora? O que que tem a ver? Tem a ver, sim. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Não, atualmente eu tô namorando. Atualmente você namora. Sim. E ela te apoia nessas Ela partes? me apoia, ela me apoia. Você sente que talvez você tendo esse relacionamento, tendo essa pessoa junto com você, é uma parte importante pra te Sim, manter no sim. foco, te manter É, nos treinos? a Yasmin, ela nunca namorou nenhum atleta, então pra ela foi tudo muito novo, né? E foi muito importante pra mim, cara. Foi muito importante. Essa preparação que eu fiz no começo do ano, né? Que você acompanhou. Eu acho que muito eu devo a ela, porque muitas vezes ela me ajudou muito. Tinha dia que eu tava muito cansado pra fazer cardio, ela foi lá e fez comigo. Fez 1 hora de cardio comigo. Legal. E ela foi comigo no campeonato, nos dois campeonatos, ela me apoiou. E mesmo ela sendo ela sendo mais nova que eu, ela é muito madura assim, então muitas vezes ela entendia, porque a gente fica com uma cabeça muito ruim no final da preparação. Eu sou uma pessoa que não fico agressiva, mas eu fico mais na minha, no meu mundinho. E às vezes a pessoa tem que ter muita compreensão, e entender muito o lado, sabe? Então cara, 100%, não tem nem Foi o que bem falar. parceira. Pra Viu? caralho. Falei, essa pergunta tinha a ver com o que eu ia falar, Entendi, porque agora entendi. é importante. A gente fala que a gente consegue sempre trilhar os nossos caminhos sozinho, mas em alguns Não, momentos a gente não, precisa da cara. ajuda de alguém. É, E que seja alguma parceira ou um parceiro que esteja junto com a gente, sim. E eu ajudando, tive né? preparações que eu tava solteiro e, cara, eu colocava muita mais pressão em mim. Ficava muito fissurado naquilo, só naquilo, só naquilo. E às vezes a namorada, a companheira, ela serve pra dar uma relaxada, sabe? Se você. Você começa a voar de tanto ficar fissurado, mas ela te Não, você puxa de fica. volta, né? Não, você fica maluco, só pensando no primeiro lugar, blá, blá, blá. E aí, se você fica em segundo, você se frustra muito também. Da mesma forma que você espera muito aquilo, você se frustra da mesma forma. Então, às vezes é muito ruim você ficar muito fissurado só nisso. Você tem que ter um equilíbrio, sabe? Legal. Você tem que ter um equilíbrio em tudo isso. Legal. Então, parabéns, Yasmin, que tem acompanhado aí você, né? Espero que realmente como você falou, né?
foi muito parceira, Foi. porque não é fácil acompanhar um atleta, Não, não é. né? Não é. E foi- Entender a mente dele, como é que a mente dele tá trabalhando, e que mesmo assim entendam que o atleta precisa treinar, mas existem pessoas que num relacionamento falam, fica hoje comigo, não precisa treinar não. Acho que já É, teve pessoas assim que pensam mais dessa forma, e cada um com a sua individualidade, mas legal que ela foi parceira, ela falou, não, você sim. precisa Ela me apoia. treinar, Sim, você precisa fazer suas coisas, sim. você precisa fazer sua dieta, e ela participar desse processo, porque cara, é difícil. É É difícil pra difícil. caramba. A preparação é difícil. Cara, é uma das profissões assim mais malucas do universo, porque você tem que trabalhar sua mente de um jeito, cara, de um jeito muito insano. Você tem que atingir limites. Você tem que se preocupar com tanta coisa. E é legal você ter alguém do seu lado, né, que possa te Sim, apoiar, sim. seja levando uma marmita, ou seja falando, você tem que comer hoje, você Sim, tem que total, beber total. água. Às vezes a gente esquece até quem a gente é quando tá Sim, nesse sim. processo assim, né, de preparação. É, E uma parceira ou um parceiro que possa ajudar a gente é super importante, né? E bom, você falou que recentemente você só trabalhava na academia, né? Você era, professor, né, de chama-se sala. professor de sala, É, né? professor de sala, que Professor de cuida da sala sala. da academia. E o professor de sala, quando ele trabalha em sala, né? Ele provavelmente ele tem um contrato com a academia, onde ele precisa trabalhar em Sim, sala. CLT. Ele consegue dar personal neste horário, ou tem que ser fora deste horário? Como é que funciona isso? É, cada academia tem suas regras, né? Uhum. É, a academia onde eu trabalhava, eu era um funcionário CLT normal, né? Registrado. E eram 4 horas na sala. No final foram 3. E nessas 3 horas, obviamente, eu não posso dar personal, né? Então, eu de Fica manhã, dedicado a ajudar o público geral lá. isso, de Uhum. manhã eu dava aula de personal. Aí eu ia treinar lá na Ironberg, voltava, lá em São Caetano, voltava para São Paulo, treinava, dava minha aula de sala, ficava as 3 horas de sala, e dava aula à noite de personal. Então era praticamente o dia inteiro ali na academia. E aquilo, cara, eu fiquei quase 4 anos ali, chega uma hora que satura muito, você fica Sim. muito cansado. E aí, como eu tinha uma cartela já boa de aluno, falei, cara, agora é hora de trilhar o meu próprio caminho. E aí deixei a sala, agora eu tô nessa. Vai fazer 2 meses aí que eu tô só de personal. Aí você saiu, né, Isso, foi como uma decisão professor de assim sala. bem difícil pra mim, porque tem aquela questão de você ficar meio inseguro, porque você pode perder aluno, você vira sua própria empresa, né? Então você não é mais um funcionário CLT, você é é uma pessoa física, né? É, pessoa jurídica que eles falam, né? Isso, Não sei pessoa como é que é jurídica. para personal, mas diga, Isso, você é pessoa dono da sua jurídica. própria empresa, Aham. então você tem que você tem que trilhar seu caminho. E isso dá uma certa instabilidade, tanto financeira quanto Será que vai mental. completar final do mês se o aluno Mas faz parar? parte da minha profissão, assim. E, e vamos ver o que vai acontecer. Eu ainda tô no segundo mês, tô no meu caminho aí. Você decidiu sair de professor de sala e para ser só para dar a consultoria online e personal Uhum. presencial pela você saiu porque estava sendo muito puxado manter essa dupla vida de professor de sala e professor eh, personal, né, professor pessoal de outros alunos, ou foi porque você simplesmente não quis mais saber de sala, quis só Ah, seguir? não, cara. É tipo, eu tava me planejando já fazia um ano isso. E professor de sala é um trabalho muito desgastante, né? Porque você lida com qualquer tipo de público o tempo inteiro e é, não paga bem, né? Paga uma merrequinha aí. Então, é muito desgastante. E eu já tava no limite ali. No local onde eu trabalhava, eu fui o último professor a sair. Hum, Então, cara, eu já trabalhei em todos os horários, fechei a academia, trabalhava. No finalzinho eu já trabalhava à tarde, que é um horário tranquilo, mas, putz, horário de fechamento, tem muita história aí, já vi muita coisa. Então, cara, é doideira. Trabalhar na sala assim não é pra qualquer um, não. Ter que conciliar personal e tal. Então, pra mim era um desafio. E questão de preparação também me estressava muito. Principalmente semana final, que você tem que fazer hiperidratação, 10 litros de água e tal. Ficava muito cansado. A gente tinha que ficar em pé ali. Então, pra mim foi. Pra mim tudo foi desgastando. E aí chegou num momento ali que eu tava mais estável. Falei, cara, agora é a hora de sair. legal, legal. E foi isso. E agora nessa parte você está trabalhando como
consultoria online, né? Prescreve os treinos ou bate-papos aí online com o Sim. pessoal que tem interesse. E professor de sala, você se movimenta muito por São Paulo inteira? Você atende Não, uma região não. Eu específica? basicamente eu, eu atendo na Vila Mariana, né? Na academia onde eu trabalhei. E agora eu tô com um aluno no prédio lá no Brooklyn, que é perto. E consultoria online. Comecei a consultoria online agora, tô com alguns alunos. E consultoria online é diferente, né? Bem diferente do personal presencial. A consultoria online você mostra o caminho que o aluno tem que trilhar, né? Você não vai conseguir pegar a mãozinha dele e fazer, ó, você tem que treinar assim, assim, assim. Não tem essa possibilidade. Mas eu vou mostrar o caminho e o aluno tem que andar com as próprias pernas, né? Diferente do trabalho do personal, que você tá ali, tal, incentivando o aluno, Cobrando certinho? cobrando, fazendo ele dar o seu melhor naquele dia. Então é um trabalho bem diferente que eu tô me adaptando, mas tá sendo bem legal, sim, o desafio. Tô gostando bastante. A maioria do seu público hoje em dia que você trabalha é o público masculino ou o público feminino? Masculino, masculino. Masculino. Tenho, na verdade, masculino, masculino. Masculino. E existe alguma diferença, seja personal presencial ou consultoria online do público masculino do feminino? Eu digo, um reclama mais, o outro tem menos resultado. Você prefere trabalhar mais com o público feminino ou masculino? Não, acho que vai depender muito do perfil do aluno, né? Isso de reclamar, eu acho que não tem relação de ser masculino ou feminino. Tem aluno que reclama que é homem ou mulher. Mas eu acho que as pessoas que me procuram mais é um público que gosta de treinar. Então, por eu ser atleta e tal, eu acho que a pessoa se identifica mais. E então, são raros os alunos assim que não gostam de treinar Uhum. comigo. Mas o que eu vejo é que cada personal tem seu perfil assim de aluno. Isso é muito legal, assim. O seu perfil, como você falou, por ser fisiculturista e tudo mais, É, você atrai pessoas que têm mais, que gostam, têm uma predisposição a querer sim. treinar e não é aquela geração mais só saúde, né? Que quer fazer um Na treininho e faixa voltar de para 20 casa. a 40 anos, que gosta de treinar, quer ver resultado, né? Que é uma pegada mais séria. Porque existem as pessoas Isso. que só vão lá pro projeto verão e vão embora, Sim, e sim. as pessoas que Tem realmente aluno que só quer gostam, né? conversar, quer só socializar, quer ali uma pessoa para desabafar, que também faz parte da minha profissão. Se a gente é psicólogo também, acaba sendo Sim, psicólogo. E então faz parte. Eu acho que meu perfil tá indo por esse caminho, assim. legal, bacana. E, bom, você falou que tá começando a consultoria online e a presencial agora. Sim. Acredito que você deva ter a sua agenda aberta, então a gente vai Sim, sim, sim. conversar um pouquinho. Depois eu vou mostrar, vou apresentar para vocês aí as redes sociais aí do Rafa. Se vocês tiverem dúvida, queiram entrar em contato para conhecer o trabalho dele, para saber o tipo de metodologia que ele trabalha, como ele trabalha, aí vocês podem mandar uma mensagem lá em Instagram, WhatsApp. Ele tem os contatos profissionais Sim. dele, né? Totalmente profissional, por favor, nada de brincadeirinha, porque a gente sabe que tem gente que vai lá e faz brincadeirinha. Eu sei como é que funcionam essas pessoas, né? Homens e mulheres, né? Que acabam vendo outra coisa aí. Ó, rapaz, namora, por favor, todo mundo aí fica na sua. Mas tem os contatos dele que eu vou passar depois. O cara é um ótimo profissional, um excelente profissional. Se vocês tiverem dúvida, quiserem conversar com ele, quiserem entender. E principalmente, você trabalha com um público mais só que gosta de treinar ou você também começou a trabalhar com gente que quer ser atleta, por Não, eu exemplo? trabalho com qualquer público. Qualquer público. Eu tenho um aluno que é idoso, tenho um aluno que é jovem, que é magro, que é gordo, que é musculoso. Então, eu trabalho com qualquer público, tá? Fique muito bem claro isso, porque às vezes a pessoa me vê na academia, nossa, esse personagem vai me matar. Não, Exatamente para a gente poder expor que qualquer público você consegue trabalhar, porque exato, você vai exato. adaptar o treino Isso, ou isso. adaptar o tipo de, né? A gente vê a rotina da pessoa, a gente vê os objetivos e a gente vai monta um treino específico para essa pessoa, né? Show de Então, bola. tanto online quanto presencial, trabalho com qualquer público. Tá bom. Como eu falei pra vocês, eu vou deixar os contatos aí do Rafa, vai estar na descrição aí dos vídeos, Instagram, YouTube. Quem quiser entrar em contato e tirar qualquer dúvida, por favor, sinta-se à vontade, né? Você atua mais na região sul de São Paulo, né? Isso, Zona Atualmente, né? Sul, né? Mas aí, acho que Mais na Vila conversando com você, Mariana, no Brooklyn, mas a gente
Pode dar Alguém um da Zona rolê. Norte, se tiver Não, interesse, ia é... ser- tá vendo muito longe. Aí é consultoria online, né, pai? Consultoria online, né? Então, quem tiver interesse, por favor, entre em contato, tá? Eu vou passar depois as redes sociais aí do Rafa. Rafa, eu deixei preparado aqui justamente a sua rede social para poder mostrar um Fechou, pouquinho pro fechou. pessoal o seu trabalho, o que você faz, não só nas horas vagas ou não sei o que. A gente vai mostrar algumas Beleza. coisinhas aqui e a gente divulga depois Demorou. os seus contatos. Vou alterar aqui para vocês darem uma olhada. Cadê? Então, gente, esse aqui é o perfil do Rafa. Vou deixar depois os contatos. Rafael Nunes. Número 7. Isso. Então, se vocês tiverem dúvidas lá depois, só entrar em contato com ele. Tem dá para enviar mensagem e tem a parte aqui do link que vocês podem entrar em contato para tirar qualquer dúvida que vocês precisarem, tá bom? Aqui um pouquinho mais abaixo tem um pouquinho do lifestyle aqui do Rafa, então falando sobre a parte aqui do fisiculturismo, só que foi um campeonato, que tipo de campeonato que foi? Como é que foi para você? Isso aí foi desse ano, né? Uhum. Foi na Muscle Contest de São Paulo. Essa foto aí foi a primeira vez que eu subi na categoria Open, né? E foi uma experiência bem legal. Subir com os pesos pesados aí foi bem desafiador aí. Mas subi na minha categoria também. E foi bem legal, cara. Foi um campeonato Isso aqui bem você legal. subiu como Classic e como Open no dia. Isso. Legal, isso. bacana. Subi nas duas categorias pra Show, testar. show de bola. Vou passar por uns outros aqui, ó, pra vocês verem aqui mais alguns trabalhos Aí aqui do foi em Rafa Sumaré, no dia né? de alguns campeonatos dele. Deixa eu passar aqui pro lado, né? Tem que fazer a propaganda, né? O que é bom, a gente tem que fazer a propaganda, pessoal. Então, aí o Rafa participando aí do campeonato de fisiculturismo em Sumaré. Então, quem quiser aí também, né? Não só perfis aí mais comuns, mas quem quiser atleta, qualquer tipo de perfil que tiver interesse em contratar os serviços aí do Rafa, por favor, Tamo aí. entre em contato. E um pouquinho do lifestyle aí dele, treinando aí com o pessoal. Aí, né, é na Ironberg lá de São Caetano, Isso né? é onde eu treino, né? Que uma academia mais específica, né? Umas máquinas mais específicas. As Smart Fits da vida não estão mais aguentando os pesos, né? Aí tem Mas que... as Smart estão com umas máquinas legais agora, né? atualmente tá As melhorando. novas estão melhorando. Mas é que antes, né, Antes era um as perrengue, né? máquinas estavam entortando tudo, os Os pesos não halteres estavam indo muito pra frente. 36, né, mano? Aí fode. Tô mostrando um pouquinho aí pra vocês. Um pouco do lifestyle aqui do Rafa. E é interessante mostrar, vocês acabaram de ver que ele entrou pra uma posição aí de Classic e Open. Você vê que ele tinha um tipo de corpo. Mas é interessante vocês verem aqui. Vou descer um pouquinho mais pra vocês verem. Ele tinha um corpo diferente, Rafa. Se você quiser explicar um pouquinho pra gente. Aqui, por exemplo, né? Dá pra perceber que o seu corpo ele era totalmente diferente do que ele tava na sua foto de Classic. Por quê? Cada categoria tem um critério, né? E você tem que moldar. Não é que você tem que moldar, eu acho que a sua genética vai falar qual categoria você se encaixa. Mas no começo eu tinha certeza que eu seria Classic. Só que acabou que Essa eu fui aqui migrando, né? foi pro uma de Men's, né? Que parece que você tá um pouquinho Isso. mais... Eu acho que foi meu último campeonato de Entendi. men's. Dá pra perceber que o rosto tá mais afinado, o corpo tá um pouco mais magro. É uma categoria menor, Cada o Men's, né? categoria tem seu limite de peso, né? Menos a Open. E a Class e a Men's é a categoria inicial ali, né? De Entendi. abertura, digamos Você assim. testou a primeira vez na Men's e aí gostou, Isso. mas viu que você podia evoluir Isso, e testou vi na que Classic barra eu tinha Open. potencial pra Classic, né? Legal. Open eu acho que não, porque a brincadeira é outra. É diferente. O Legal. investimento é outro, tudo mais difícil. Só pra mostrar pra vocês aqui uma última fotinho, vocês podem ver que realmente o corpo ele é muito diferente na categoria. Quando é Men's, é uma categoria que a pessoa é um pouco menor, a Classic, você troca totalmente o corpo. Então, dieta, treino, recursos ergogênicos mudam, né, totalmente de uma categoria para outra. As suas preparações foram diferentes. Então, quem tiver interesse em fazer um tipo de preparação aí com o Rafa, quiser entrar em contato com ele, pode também. Mas você que é de um público mais comum, um público mais saúde, um público que só quer treinar, tem um lifestyle diferente, também pode chamar o Rafa, que o Rafa vai ter uma consultoria especializada aí, totalmente customizada para vocês. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, né, vou entrar em contato. Chama. Aí, acho que é isso, né? Depois vocês seguem eles lá o Rafa lá na rede social, Rafael Nunes.7, vou deixar na descrição do vídeo aí pra vocês. Eu tô mais forte no TikTok, hein? Eu TikTok? gosto do TikTok. Depois a gente pode passar as redes sociais do TikTok também. Quem quiser seguir, quem quiser acompanhar o lifestyle lá dele, né? Depois eu posto. Né? Aí, bom, Rafa, eu quero agradecer novamente esse obrigado. nosso bate-papo. Eu Sim. espero que a gente tenha colocado algumas coisas aí
na mesa, explicado algumas coisas que às vezes são dúvidas para as pessoas. O que que é uma categoria, o que que é fisiculturismo, quem que inicia no fisiculturismo, se é barato ou não, se isso custa alguma coisa, se qualquer pessoa consegue iniciar, se Sim, isso vai depender, como você comentou, a genética ou não é a genética, sim. né? Se só o uso de recursos ergogênicos traz o sucesso ou não traz? Como é que a mente do atleta fica, né? E essa vida também de personal, ela é bem remunerada, ela não é bem remunerada? O personal, ele tem que realmente só trabalhar em sala, ele pode fazer um modelo híbrido de trabalhar em sala e personal mesmo, ou ele vai ser personal, se ele ganha bem, se ele não ganha bem, entre outros fatores. É interessante para quem quiser iniciar aí na carreira como personal, quem quiser trabalhar na área da educação física, entender um pouquinho mais a fundo como é que funcionam esses processos. Rafa, obrigado por ter vindo aí, obrigado pelo bate-papo, espero que você tenha Obrigado você, gostado Gui. aí. E pessoal, não esqueça de seguir nas nossas redes sociais aí, acompanhar arroba Ibizyware, arroba Ibizicast, arroba Ibizistudio, arroba Ibizioficial, todas as nossas redes sociais. Quiserem acompanhar mais alguns trabalhos do Rafa, logo menos vai estar aparecendo aí nas redes sociais Isso da aí. Ibizi. Show de bola, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tamo junto.